todos, eu sou o professor James Brian Soares da Silva. Hoje a nossa disciplina é de História para as turmas do quarto ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. E nesse terceiro bimestre de 2021, estaremos estudando a unidade 3, que fala sobre a formação do Brasil. E hoje estaremos estudando o capítulo 4, a população brasileira. A experiência colonial possibilitou o encontro entre três diferentes povos de formações culturais distintas: os indígenas, que habitavam as terras brasileiras, os europeus, que colonizaram a região, e os africanos, trazidos como mão de obra escrava. Somos, portanto, um povo com costumes mesclados, tanto em termos étnicos como culturais. É muito difícil, entretanto, conhecermos em detalhes os graus de mesclas, pois cada um desses povos já apresentava por si só grande diversidade. Indígena, por exemplo, é apenas uma expressão genérica para designar uma grande diversidade de povos, como os Kayapó, Yanomami, Bororô e entre outros. Os portugueses, por sua vez, também tinham influências diversas, como a dos árabes, que dominaram por séculos a Península Ibérica. Essa diversidade era igualmente uma realidade entre os africanos, que podiam pertencer a diferentes troncos linguísticos e étnicos, como os Yorubá e os Bantus. Assim, nenhum desses três grupos, portugueses, indígenas e africanos, podem ser considerados homogêneos em sua origem. Também já vimos que entre os europeus que vieram para o Brasil, no período colonial estavam, além dos portugueses, os franceses e os holandeses, que deixaram suas marcas na história do país. Cada um desses povos contribuiu para que a cultura brasileira se diversificasse ao longo do tempo. Isso mostra que a cultura de um povo está em constante mudança, dependendo das influências que recebe. Costumes brasileiros. A cultura de um povo é composta, entre outros fatores, dos costumes das populações que o formam. Como foi já observado, a população brasileira tem sua origem no encontro entre diferentes povos, como os indígenas, os africanos e os europeus. Esses povos influenciaram a cultura brasileira com suas tradições, seu modo de pensar e de se expressar. Dos povos indígenas, por exemplo, vem o nosso costume de tomar banho diariamente e também de consumir alguns alimentos feitos à base de mandioca, milho e amendoim. Os africanos contribuíram para a formação da nossa cultura em muitos aspectos, como o religioso, por meio do candomblé e da umbanda. Além disso, os portugueses, falando no Brasil, traz diversas palavras de origem africana, principalmente da língua banto, como cafuné, batuque e banguela. As heranças portuguesas para a cultura brasileira são principalmente a língua, as estruturas sociais, a culinária e a confeitaria à base de ovos e açúcar. Línguas do Brasil. A língua mais falada no Brasil é o português, mas contabilizam-se mais de 250 línguas faladas por povos indígenas de diferentes etnias no Brasil. No início da colonização, eram cerca de 344 as línguas indígenas faladas no território que atualmente chamamos de Brasil. A necessidade de comunicação cotidiana fez com que os colonizadores aprendessem algumas línguas indígenas. Nos 200 primeiros anos de colonização, foi adotada a língua geral paulista, variação da língua tupi, entendida e falada por portugueses indígenas ao longo de toda a costa brasileira. No Maranhão, e no Pará e no Vale Amazônico, era falada a língua geral amazônica, o Nhengatu, e na região oeste do atual Paraná e nas margens do rio Uruguai era falado o Guarani.
A principal razão da ampla difusão das línguas gerais foi a facilidade que isso dava aos religiosos para catequizar os indígenas. Embora a língua portuguesa seja hoje amplamente adotada, isso não foi um padrão ao longo de toda a história do Brasil. Havia outras línguas de origem europeia que também eram faladas na época da colonização, como o espanhol, o francês e o holandês. No século XVIII, o governo de Portugal, querendo administrar de modo mais presente a colônia, resolveu investir na disseminação da língua portuguesa, impondo seu uso nas escolas, em documentos e locais públicos. No norte do Brasil, onde prevalecia o Nhengatu, houve maior resistência à adoção do português. Se as línguas indígenas foram amplamente adotadas pelos portugueses, o mesmo não aconteceu com as línguas africanas. Foram vários os grupos africanos trazidos para o Brasil, e eles falavam línguas diversas. Para evitar que se unissem contra os senhores, houve preferência dos colonos europeus por não concentrar as pessoas escravizadas de mesma origem em um só local, o que contribuiu para dispersar a cultura linguística dos africanos na época. Os quilombos, por exemplo, que eram abrigos construídos por escravizados fugidos, foram locais de preservação e prática de várias línguas africanas. Apesar dessa reação dos portugueses, muitas palavras das línguas africanas foram incorporadas à língua portuguesa falada no Brasil. Encerramos aqui a nossa aula, até a próxima e tchau, tchau!